Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais focada em minimalismo financeiro, sabe? Explorando umas ideias bem interessantes de um texto lá do canal Mente Multidimensional. Ah, legal. Aquele minimalismo financeiro, o caminho para a liberdade. Esse mesmo. A missão aqui é tentar entender como que reduzir o excesso pode, paradoxalmente, enriquecer a vida da gente. Quantas coisas a gente acumula que, tipo, não trazem um valor real, né? Pois é uma reflexão importante. E o material já começa assim com um ponto forte. Argumenta que a gente vive muito nessa cultura do mais é mais, sabe? Mais coisas, carro maior, o celular da última geração. Uhum. E isso acaba prendendo a gente na famosa corrida dos ratos. Quer dizer, trabalhar sem parar por coisas que, no fundo, talvez a gente nem precise tanto assim. E que muitas vezes só geram estresse e dívida, né? Exatamente. Mas então vamos lá. O que exatamente o texto propõe como minimalismo financeiro? É só se livrar de tudo? Não, não é bem isso. Fundamentalmente, não é sobre viver sem nada, de jeito nenhum. A palavra-chave é intencionalidade. Intencionalidade? Como assim? É escolher conscientemente, sabe? Eliminar o que é supérfluo para poder focar os nossos recursos, tempo, dinheiro, energia, naquilo que realmente importa pra gente. Podem ser experiências, podem ser relacionamentos, a nossa própria liberdade pessoal. Entendi. E o mais fascinante, eu acho, é como o texto redefine a ideia de riqueza. Ele sugere que a riqueza de verdade não está no quanto a gente acumula, mas na liberdade que a gente ganha quando se desprende do excesso. Ah, interessante isso. E o luxo supremo, segundo essa visão, seria ter controle sobre o próprio tempo, poder escolher o que fazer com ele. E na prática? Quais seriam os ganhos mais concretos que o texto aponta para quem segue esse caminho? Olha, são vários. O mais óbvio, claro, é acelerar a liberdade financeira. Se você gasta menos com o que não é essencial, sobra mais dinheiro, né? Para quitar dívidas, para começar a investir. Certo. Isso deve aliviar uma pressão danada. Com certeza. Leva a uma redução direta de estresse, de ansiedade financeira. Isso já muda muita coisa na qualidade de vida. E o texto também fala de mais tempo e energia, né? Menos coisas para a gente cuidar, limpar, consertar. Imagino que a cabeça fica mais livre também. Exatamente. Libera espaço mental. E tem outro ponto importante: maior flexibilidade e resiliência. Como assim resiliência? Bom, com um custo de vida mais baixo e uma reserva de emergência, fica mais fácil enfrentar imprevistos, sabe? Uma perda de emprego, uma crise, ou até mesmo ter mais segurança para buscar algo novo, como o texto menciona, tipo mudar de carreira para algo que faça mais sentido para você. Faz todo sentido. A simplicidade cria uma base mais sólida, então. Isso. Legal. Bom, entendendo a filosofia e os benefícios, o material dá um dia prático. Por onde a pessoa começa? Sim, ele oferece um roteiro. E o primeiro passo sugerido é crucial: definir o seu porquê. O porquê, a motivação. Exato. Qual é a sua motivação pessoal para buscar essa simplicidade? É ter mais tempo livre, é viajar, é poder se dedicar a um projeto. Isso vai ser o seu guia, a sua bússola. Depois, o texto sugere fazer um raio-x financeiro. Um diagnóstico. Isso. Rastrear os gastos para entender direitinho para onde o dinheiro está indo. Muita gente se surpreende nessa hora. Imagino que sim. A gente nem percebe os pequenos gastos, né? E depois desse raio-x, Aí vem o destralhe, tanto financeiro quanto físico. destralhe financeiro. Cancelar a assinatura que você não usa, sabe? Aquela academia que você não vai, o streaming que ficou esquecido, consolidar contas para reduzir taxa. Entendi. E o destralhe físico? Vender as coisas? É olhar para os objetos e se perguntar: eu usei isso no último ano? Ou então, isso aqui me traz alegria de verdade ou tem uma função essencial? O texto sugere doar, vender, reciclar o que não serve mais para o seu momento atual. É liberar espaço mesmo. Certo. E para evitar que a casa encha de novo, porque esse é um risco, né? Com certeza. Aí entra o que o texto chama de compra intencional. Compra intencional. Com táticas práticas, tipo a regra das 72 horas para compras que não são essenciais. Esperar 3 dias? Isso, para dar uma esfriada no impulso e pensar se aquilo é realmente necessário, sabe? Boa tática. E tem também a regra um entra, um sai. Para cada coisa nova que entra, uma parecida tem que sair. E claro, focar na qualidade, não na quantidade. Comprar menos, mas melhor. Menos e melhor.
Faz sentido? E o passo final que amarra tudo isso é pegar esses recursos que você economizou, o dinheiro, o tempo, e redirecionar para o seu porquê inicial. Lembra da bússola? Lembro. Então, usar esse dinheiro para pagar dívida mais rápido, investir para o futuro, fazer aquela viagem sonhada ou até mesmo comprar tempo livre, trabalhando menos horas, talvez. No fundo, é usar o dinheiro como ferramenta para construir a vida que você quer, não ser controlado por ele. Entendi. Então, para a gente resumir as ideias do texto. Minimalismo financeiro não é sobre perder, mas sim sobre ganhar. Ganhar tempo, clareza, propósito e... Liberdade. Exatamente. A conclusão do material é bem direta, né? As melhores coisas da vida não são coisas. É uma frase forte, mas que resume bem a ideia. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Baseado nessa ideia final do material, se a verdadeira riqueza talvez seja medida pela quantidade de coisas que a gente não precisa para ser feliz, qual seria a primeira coisa? Uma coisa específica. Pode ser um objeto, uma assinatura, um hábito de consumo mesmo, que a gente poderia eliminar hoje para começar a experimentar essa outra forma de riqueza. Fica aí a reflexão.